Se a lacração do identitarismo tenta reescrever a história, por que não o lulopetismo e o bolsonarismo não tentam também, vamos dizer assim, fazer uma seleção daquilo que deve ser lembrado e daquilo que deve ser esquecido? É sobre esse esquecimento seletivo do bolsolulismo, sobre os últimos acontecimentos políticos, econômicos do nosso país, que nós vamos falar agora aqui no canal Falando de História. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a este espaço. Eu sou Noé Gomes e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vinda a este espaço, muito bem-vindo. Quero agradecer a você que faz parte aos mais de 15.700 inscritos. E é muito importante a sua inscrição no nosso canal. Se você gosta de um conteúdo reflexivo, de um conteúdo que propõe, né, não a solução mágica, nem ser uma resenha dos entendidos, dos gênios com J, né, que estão por aí na internet, mas um momento de reflexão mesmo. Se você gosta de conteúdos de análise conjuntural política e de história, aqui é o canal. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações para não perder vídeos novos no nosso canal, sempre de segunda a sábado, às 18 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Lembrando também que nós temos, né, nós temos também aqui sempre vídeos em horários alternativos, mas sempre nós temos nesse horário das 18 horas, de segunda a sábado e às 9 da manhã, um vídeo para você aí. Para a gente falar sobre várias coisas, não só de política, mas de economia, de cultura, enfim, né? Porque a gente precisa falar das coisas, a gente precisa se apropriar delas, a gente precisa desmistificar as coisas como elas são colocadas. E tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com o que eu vou falar agora, né, no cerne desse vídeo. E qual é o cerne desse vídeo? É esse processo em que a gente percebe que os lulistas falam do passado recente e os bolsonaristas de coisas que lhes convém, e o que não lhes convém, eles colocam, né, como se fosse passa uma fita ali, um processo de uma borracha sobre aquilo que não lhes convém. Por exemplo, os bolsonaristas, né, os bolsonaristas, dizendo, eles são assim. Eles adoram atacar o Ciro Gomes. Inclusive teve um comentário esses dias que me chamou muita atenção. O cidadão disse que o Ciro era de esquerda, que o PT não era de esquerda e que o Ciro apoiou o Lula. Simplesmente porque o Ciro, né, como um eleitor qualquer, né, tem o direito de fazer o seu voto, de dizer não para A ou B. E no segundo turno, né, como ele não estava disputando, né, porque os bolsonaristas, inclusive, né, isso eles não falam, aceitaram o terrorismo eleitoral feito pelo PT, né, então o Ciro votou no Lula como um voto de protesto, como muitas pessoas já fizeram na sua vida. Olha, não me representa tanto, não me representa mais, esse aqui representa menos, me representa menos que outro. Então é o direito do Ciro dizer que ele não se sente representado pelo Bolsonaro. Então, né, efetivamente ele votou no Lula, mas não porque ele apoiou o Lula, até porque ele nem esteve no palanque do Lula, nem está no governo Lula. Ele simplesmente, né, fez o quê? Olha, para mim, ainda, né, se eu tiver que votar, voto num, não voto no outro. E os bolsonaristas têm uma dor de cotovelo muito grande, né, e usam, né, o voto do Ciro como uma bengala para tampar né, e mascarar a sua incompetência de perder a eleição para o Bolsonaro, para o Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro,
né, simplesmente apostou no terrorismo eleitoral, porque não tinha proposta alguma e porque sabia que se disputasse com o próprio Ciro, perderia as eleições daquele ano no segundo turno. Então, né, apostou, deixou o PT, né, ganhar o processo eleitoral e a culpa é do Ciro, que nunca a culpa é deles, né? Pois é. E por outro lado, nós temos também, voltando então ao processo não de 2022, mas o de 18, em que os petistas, por exemplo, né, colocavam a culpa da derrocada do post-Haddad para o Bolsonaro na conta de que o Ciro foi para Paris no segundo turno. Olha, o Ciro viajou para Paris com o seu dinheiro, ao contrário do Lula, que viaja com o nosso dinheiro, com o meu, com o seu, fazendo um turismo em nome do Brasil, né? Muito bem, bonitinho isso, né? E o Lula, naquele momento, não podia fazer turismo porque ele estava preso, né? Preso por crimes que ele não conseguiu ser inocentado, só foi prescrito, deixa bem claro. Pois bem, pois o Lula, né, colocou um poste para perder para o Bolsonaro, porque quem poderia vencer Bolsonaro novamente naquele processo era o Ciro. Mas o que, que eles fizeram? Colocaram o poste para disputar no segundo turno e no segundo turno o poste perdeu para o Lula. E aí a culpa era do Ciro, sendo que boa parte do eleitorado do Ciro, eu graças a Deus eu não fiz isso, votou no poste para dizer não ao Bolsonaro. Eu naquela ocasião eu anulei meu voto em 2022, no segundo turno eu votei em branco. E assim eu não me arrependo, nem do meu voto nulo, nem do meu voto branco. Mas, enfim, cada um com as suas escolhas. Mas o que eu quero dizer para você aí do outro lado é que tanto o bolsonarismo como o lulismo, eles falam coisas tudo pela metade, recortado e descontextualizado. Por quê? Porque é vantajoso para eles. Eles não têm o compromisso de esclarecer nada. Muito antes, pelo contrário, eles gostam de desvirtuar, de tirar o sentido das coisas. Porque tirando o sentido das coisas, a gente sabe muito bem quem os são. E aí, parte da população que não está inteirada com o processo acaba comprando, né, as suas enganações. Aqui em São Leopoldo, na minha cidade, por exemplo, tem um segmento, eu não vou dizer que partido, né? Mas enfim, né? Tem um partido aqui que se diz de centro-direita e tal, nível nacional também, né? Já fez parte do Temer, já fez parte do Lula, né? Conversou já uma época com o Bolsonaro, depois, né? Enfim, tal, né? Não tá mais com o Bolsonaro, parece que agora tá com o Lula, não sei, enfim. Né? Nesse partido aí que tem uma deputada, né? Não só neoliberal, ela é ultra neoliberal, aquela que vem com o discursinho fajuto de combater privilégios e tal, mas não os contém os seus, né? Não, enfim, mas tudo bem. Pois aqui tem o discurso assim, eles fazem aquele discurso, né? O representante desse partido da minha cidade, eles fazem o discurso assim, ó. Para bolsonaristas, eles agradam bolsonaristas, adulam bolsonaristas. Até para petistas, eles agradam petistas. E os ciristas, assim, né? Tipo eu, assim, acaba às vezes sendo seduzido por uma fala ou outra que tu pensa, bom, de repente o cara tem essa visão e tal, né? E aí quando tu vê, tu te decepciona com os caras, porque os caras só falam uma coisa só para te ganhar o teu voto. Eu estou preocupado com falar a verdade. E a mesma coisa vale para o petista, para o bolsonarista e para muitos que estão aí na política, que gostam aí de enganar as pessoas. É por isso que as pessoas têm raiva da política, porque as pessoas estão cansadas de serem enganadas, de gente que gosta de dar pitaquinho, de falar bonitinho, mas a prática é outra, né? E aí a gente percebe, né, que existe hoje no Brasil, né, essa desesperança com a política, porque tipos como Lula, tipos como Bolsonaro, tipos como outros tantos enganadores da nação só geram realmente frustração, desesperança e ódio e dor. É só isso que eles geram. E é por isso que a gente tem que dizer não para eles. É por isso que a gente tem que lutar contra estes e mostrar para estes que sim, que a gente não aceita o que eles ditam e aqui nesse canal seremos sempre resistência aos mentirosos do bolsolulismo.
Não é somente Bolsonaro, não é somente Lula, é o bolsolulismo que é a grande âncora para o desenvolvimento do Brasil.